Olá, meu nome é Marcelo e sou aluno do 4º BM do curso de Direito do Unisal. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho da Casoteca, projeto acadêmico que tanto enriquece nossa grade curricular. Antes de adentrarmos profundamente no tema escolhido, gostaria de cumprimentar a professora Luísa Sodero e o professor Tiago Gomes, que nos auxiliaram brilhantemente para que hoje pudéssemos estar concluindo esta importante etapa do nosso curso. Aos docentes citados, nossos sinceros agradecimentos. Optamos por estudar o bem de família e as novas famílias. E como transcrito no nosso texto de justificativa, inserimos o referido tema em diversas áreas do direito, como o direito constitucional, observando em especial as garantias fundamentais, os direitos civis e a constante mutação do corpo social e das famílias do nosso país, de modo que em nosso ordenamento jurídico não seja contemplado apenas os direitos das famílias caracterizadas como tradicionais. A formação do nosso grupo chegou na configuração atual após obtermos as respostas sobre importantes questões elaboradas no projeto de vida. Etapa esta que foi responsável por esclarecer nossos planos e identificar nossos objetivos, fator que foi decisivo para a construção dessa coletividade. Agora você irá ouvir a narrativa por nós elaborada. Olá, eu sou Amanda e irei tratar sobre a narrativa do caso. Bom, Lucas Cândido e Rita Araújo, ainda na adolescência, começaram um relacionamento amoroso, gerando 2 filhos. Em 2015, os dois casaram logo quando descobriram a primeira gravidez. E após anos de união, o convívio familiar estava cada vez mais difícil, pois Lucas tornava-se uma pessoa cada vez mais ausente. E ainda decidiu manter uma relação extraconjugal com Maria Clara, melhor amiga de Rita. Quando o caso foi descoberto por Rita, ela não viu outra solução senão o divórcio. Após o divórcio, Lucas casou-se com Maria Clara e formou nova família em outra residência, deixando que Rita pagasse o valor total do aluguel da casa em que residiam antes da separação. Porém, Rita estava desempregada e não tinha recursos financeiros para continuar pagando o aluguel do imóvel. Rita encontrava-se numa situação extremamente difícil, então seus pais resolveram ajudá-la, doando uma pequena casa a filho. Rita viu uma grande dificuldade em conseguir um emprego, pois não possuía títulos de estudo e nem experiência profissional, mas acabou conseguindo um emprego de diarista. E apesar do salário baixo, ela conseguia manter a sua sobrevivência e a de seus filhos. No final de 2019, a casa começou a apresentar problemas em sua estrutura e ela viu a necessidade de reformá-la. Então dirigiu-se até a casa de construção João Ferragens e realizou uma compra de R$3.000. No início de 2020, após quitar a primeira parcela, ela foi dispensada de seu emprego, sem nenhuma renda, pois não gozava de direitos trabalhistas. Devido à sua demissão, ela não conseguiria mais quitar todas as parcelas dos materiais que havia comprado. Após 3 meses sem pagar as parcelas, o proprietário da loja procurou um advogado e entrou com uma ação de execução de título extrajudicial. Rita, ao ser citada no processo, foi até a Defensoria Pública de sua cidade para saber quais seriam seus direitos, e ela foi informada sobre a impenhorabilidade do bem de família legal. Então, Rita contestou a ação com base na Lei 8.009 de 90 para resguardar o seu direito à moradia. Agora o discente Rafael irá tratar sobre a problemática do caso. Olá, me chamo Rafael. Irei abordar a problemática do caso, com a família monoparental no centro da discussão sobre a penhorabilidade ou não do bem de família. De um lado, temos o credor, proprietário de uma pequena empresa que necessita do crédito para manuter seu estabelecimento, e do outro, a devedora desempregada que não tem condições de quitar a sua dívida. O artigo 319, inciso 7 do CPC, discorre sobre a indicação
do autor pela audiência de conciliação ou mediação. Já o artigo 165, parágrafo 2º, declara preferencialmente a conciliação, neste caso, já que não há vínculo anterior entre as partes, porque o credor é proprietário da loja em que a devedora contraiu a dívida. Não havendo consenso pela autocomposição, o credor deverá buscar os bens disponíveis da devedora para um processo de execução, a fim de se obter uma possível penhora para satisfazer a obrigação. Já a devedora, após ser citada no processo de execução, declara não ter bens disponíveis, pois é desempregada e provavelmente será uma execução frustrada. Somente no proprietário de um imóvel residencial, onde é da entidade familiar, convive com seus 2 filhos, sendo assim, então, seu único bem disponível é impenhorável, por se tratar de bem de família legal, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009 de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Ou seja, seu único bem, portanto, é impenhorável. Ademais, seu imóvel não entra na hipótese de exceção do artigo 3º da mesma lei, comento. Sendo assim, fim da busca por patrimônio disponível, e estes não sendo constatados, ocorrerá a suspensão do processo de execução, de acordo com o artigo 921, inciso 3 do Código de Processo Civil, qual seja na eventualidade do executado não possuir bens penhoráveis. Constatada essa hipótese, de acordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo, a suspensão será pelo prazo de 1 ano, no qual também se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis no processo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo parágrafo 2º do mesmo artigo 921. Importante ressaltar que no prazo de 1 ano, sem que haja qualquer manifestação do exequente no processo, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente de acordo com o parágrafo 4º, que de acordo com a súmula 150 do STF, é o mesmo prazo da prescrição da ação, de 5 anos nesse caso, pois se trata de uma cobrança de dívida líquida. No entanto, a prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, convindo as partes perante o juiz num prazo de 15 dias, de acordo com o parágrafo 5º. Quanto ao desarquivamento dos autos, ele pode ser feito a qualquer momento no processo, se forem encontrados novos bens penhoráveis, e dará seguimento ao processo de execução, de acordo com o artigo 921, parágrafo 3º. Quanto à extensão do processo de execução, ela ocorre quando a obrigação for satisfeita, quando o exequente renunciar ao crédito, quando o executado conseguir por qualquer outro meio a extinção total da dívida ou quando ocorrer a prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 924, sendo que essa extinção só produz efeito quando declarada por sentença, observando a redação do artigo 925 do Código de Processo Civil. A solução e a conclusão dada pelo grupo será comentada pelo discente Marcelo na sequência. Tendo em vista as possibilidades apresentadas, os fatos evidenciam que a melhor opção, tanto para o credor quanto para a devedora, se encontra no alcance de um consenso na audiência de conciliação, já que não seriam encontrados bens penhoráveis por parte da simples devedora, evitando dessa forma uma futura suspensão no processo de execução e, consequentemente, o arquivamento dos autos, pois ao considerar a atual condição da humilde mulher, que não possui sequer uma porção de esperança quanto à melhora de sua situação financeira, não será constatada a existência de bens penhoráveis de sua propriedade no período de 1 ano, exigência processual expressa no parágrafo 2º do artigo 921 do Código de Processo Civil. Com isso, é passível a compreensão de que através da audiência de conciliação, que em sua natureza é realizada da forma mais célere e amigável possível, ambas as partes alcançarão a satisfação desejada, pois assim o credor receberá o seu crédito respeitando as limitações da devedora, e a mesma conseguirá pagar a sua dívida, que a contraiu com a sincera intenção de pagar. Desta forma, com enorme satisfação, encerramos a exposição do nosso trabalho, estudo que tanto colaborou para nossos conhecimentos e permitiu que desenvolvêssemos um olhar mais apurado para as soluções de conflitos.